Meus irmãos, eu quero convidá-los, por favor, a abrir a sua Bíblia agora no texto de Colossenses, capítulo 1, por favor. Colossenses 1. E Paulo escreve assim a partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com o poder segundo a força da sua glória em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança, nos santos da luz, diz o apóstolo Paulo. Meus irmãos, hoje pela manhã, hoje pelo menos um dia muito festivo e alegre para mim particularmente, né? E acho que para nós. Hoje pela manhã tivemos uma oportunidade rara. Eu, presbítero Vinícius, presbítero Ellen, fazemos parte da executiva do nosso presbitério, estivemos junto com outros membros da executiva do presbitério e alguns irmãos das nossas igrejas jurisdicionadas pelo nosso presbitério para receber oficialmente, digamos assim, ou pelo menos festivamente, é o que podemos dizer, a Igreja Presbiteriana do Jardim Damasceno, que fica no extremo noroeste da nossa capital, né? De lá nós vemos as obras abandonadas do Rodoanel, né? Que fica exatamente ali já às margens quase da Cantareira. E essa igreja, que era filiada à Igreja Presbiteriana Fundamentalista, decidiu, de fato, tornar-se Igreja Presbiteriana do Brasil. E depois de um processo razoavelmente longo, foram recebidos hoje, junto com o reverendo Eduardo, que agora é membro de nossa igreja e também pastor, colega nosso na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eles foram recebidos hoje pela manhã. Então, os irmãos, imaginem a festa que foi, né? Aquela pequena templo e depois um almoço fantástico, tá certo? Convidamos várias pessoas, né? Mas quem não foi, perdeu. Tá? Mas de qualquer maneira estávamos ali festejando a recepção desta igreja, que agora é a 5ª igreja em nosso presbitério, que eu espero você algum dia tenha a oportunidade, o desejo de conhecer, tá? Aqueles irmãos. Dia de festa. Como festa também hoje à noite, quando nós recebemos esses membros amados que agora são nossos irmãos, e não somente irmãos em Cristo, como já eram, mas agora membros comungantes de nossa igreja. Dia de festa. Costumo dizer, e algumas pessoas já me ouviram dizer isso, aliás, é uma falha, confessa da minha parte, eu tenho uma certa dificuldade com celebração de datas, tá? Eu não gosto muito desses calendários excessivos que temos, confesso, e por favor, não me recriminem por isso, mas é dia do presbítero, dia do pastor, dia do diácono, dia da esposa do pastor, dia do seminarista, e aí nós vamos de dia em dia, e quase os 365 dias do ano tem uma data para ser celebrada, tá?
É mais ou menos o que acontece. Eu não sou muito afeto a essas datas, confesso. É uma falha pessoal, não estou recriminando, nem dizendo que estou correto, apenas estou reconhecendo. Mas eu sempre afirmo que o dia mais festivo da igreja, o dia de maior alegria na igreja, não é a celebração da Páscoa e não deve ser a celebração do Natal, mas dias como esse, em que nós temos a graça de Deus em receber irmãos em Cristo, como membros da igreja. Irmãos que, conforme diz o livro de Atos, eles são acrescidos ao nosso meio pela graça de Deus, não por méritos que a igreja possua. Esses irmãos que são acolhidos e recebidos para, juntamente conosco, viverem o Evangelho e lutarem a favor do reino de Deus. Jovens, adolescentes, às vezes bebês, adultos, porque Deus é assim. Ele, na verdade, enche a sua igreja do seu povo como quer e da maneira como Ele deseja. E isso é motivo de alegria, é motivo de ações de graças. Isso me fez, hoje, pela manhã, expor exatamente aqui até o verso 8, aproximadamente, esse texto de Colossenses. Porque é exatamente o que estava celebrando pela manhã, um culto de ações de graças. Se você observar rapidamente, você vai perceber que Paulo está dizendo que desde que ouviu, verso 3, ele ora por eles, desde que ouviu da fé, do amor e principalmente, e também da esperança. Essa tríade de Paulo, que é obviamente o caráter da igreja. A igreja deve ser conhecida pelo seu amor, pela sua fé e pela sua esperança. Não vou repetir o sermão de hoje pela manhã, mas é exatamente uma oração de ações de graça. Hoje eu gostaria de olhar à noite com os irmãos, ou seja, neste momento, exatamente para o verso 9 seguintes, que é quando Paulo, também em virtude do que ouviu, se você observar, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos a quem? A Epáfras, e o relato de Epáfras de como a igreja crescia em Colossos, tá certo? Como acontecia em todo mundo e agora em Colossos, desde que ele ouviu esse relato de Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir. Percebem? Ele agradece a Deus, mas ele também intercede, ele também pede. E aqui cabem duas observações iniciais que foram feitas pela manhã, mas que repito aqui, muito importante para todos nós quando pensamos em termos de igreja. A primeira delas é que sempre haverá motivos de gratidão e sempre haverá motivos de intercessão pela igreja. Tá? A igreja sempre será assim. Até que Cristo volte, essa é a nossa condição. Todas as vezes que você olha para a igreja, existem motivos pelos quais agradecer. E os principais são esses: a fé em Jesus Cristo, o amor por todos os santos e a esperança mantida sobre as promessas de Deus, ouvidas por meio do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Então, todas essas graças ou bênçãos que Deus concedeu à igreja. Então, a igreja, na verdade, ela não se orgulha. Ela, na verdade, na sua festa, quando celebra e agradece a Deus, esse culto de ações de graças, é de fato um culto de gratidão, porque foi Deus quem concedeu todos esses elementos. Não são, digamos assim, virtudes que a igreja desenvolveu. Não foram nossos programas, ou nossa teologia, ou nem mesmo os nossos próprios esforços que geraram na igreja fé, amor e esperança. Isso procede unicamente de Deus, é graça de Deus sobre a nossa vida. E se a igreja possui exatamente esses elementos, só temos uma atitude diante de Deus: é agradecer, é realmente levantar a nossa voz em ações de graças por aquilo que Ele nos deu. Mas a igreja também precisa, ela tem necessidades, porque ela não é perfeita, ela tem de fato dificuldades, como a igreja de Colossos. E aqui é que eu gostaria de parar e pensar com os irmãos acerca daquilo que a igreja de fato necessita aos olhos de Paulo. Entendo eu que Deus, ao inspirar Paulo a dizer isso, ele não está dizendo apenas o que a igreja de Colossos precisa, não apenas o que os colossenses precisam. Eu não sei se é assim que se diz, mas os prudentinos, né, se é assim que se fala de quem é aqui da Vila Prudente, mas exatamente o que nós, na verdade, necessitamos. Por isso a palavra de Deus transcende o tempo.
Por isso a palavra de Deus transcende exatamente todas as épocas e culturas. Não é apenas o que eles precisavam, mas o que, na verdade, as igrejas necessitam. E observe que por igreja aqui nós não estamos falando de uma organização, de uma instituição, de uma denominação. Paulo está escrevendo essa carta para pessoas, é sobre pessoas e exatamente por essas pessoas que ele intercede. Gente de carne e osso, tá? Gente que na verdade é assim como nós somos, cheio de suas, digamos assim, idiosincrasias, cheio das nossas contradições, cheio exatamente das nossas, digamos, perspectivas pessoais, dos nossos gostos. Usei uma palavra hoje cedo que parece que o pessoal gostou, então eu repito, né? Já que deu certo, mas cheio dos mimimi, que é exatamente essa condição humana contemporânea de nós realmente temos as nossas chatices, e vamos ser francos, temos. Para a gente, e não para uma organização, não para uma instituição. Paulo não está dizendo assim, o que a Igreja Presbiteriana de Vila Prudente, CNPJ, número 52, 445, 350, 1000 ao contrário, 65, precisa. Decorei de tanto usar. Não. Paulo está dizendo o que Joia, o que Igor, o que Anne, o que Richard, o que Lília, o que todos nós precisamos. É isso que Deus está dizendo. Se a lista fosse nossa, ela já começaria diferente. Nós começaríamos mais ou menos assim. O que a Igreja Presbiteriana de Vila Prudente precisa? Um estacionamento urgente. Não é? Precisamos terminar a nossa reforma. 2, provavelmente. Nós precisamos, quem sabe, comprar uma casa pastoral. Sonho da igreja. 3. E aí nós começamos a elencar as necessidades. O que me impressiona é que a nossa lista seria grande e completamente diversa daquela que passa pela mente de Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus. O que Deus diz que eu preciso, o que Deus diz que nós precisamos. É isso que está contido do verso 9 até o verso 12, para o qual eu chamo a sua atenção. Observe que, por incrível que pareça, Paulo diz que a igreja precisa de uma única coisa. Ele só pede uma coisa a Deus pela igreja dos Colossos. Só uma. E essa aparente economia, ela é apenas aparente, porque juntamente com esse pedido único e principal, Paulo descreve todas as consequências, tudo aquilo que acompanha, tudo aquilo que na verdade deve seguir a esse pedido. O que a igreja precisa? E a resposta dele está aí no verso 9. Não cansamos ou não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. É isso que nós necessitamos. Já aqui, Paulo deixa claro, pelo menos a Escritura, né? Deus nos deixa claro algumas perspectivas que não devemos perder de vista. Eu já disse isso em último encontro nosso, um dos nossos cafés com Bíblia, que na verdade a aparente redundância na Escritura tem sempre o caráter de ênfase. E você há de concordar comigo que transbordar e plenitude são duas formas de dizer a mesma coisa, tá certo? Ele pede para que transbordeis do pleno. Pleno já é cheio, pleno já é completo, pleno já é absolutamente, digamos assim, preenchido. Mas além disso, ele pede que transbordemos do pleno, numa ênfase. Isso aqui é claramente uma ênfase. É claramente uma maneira dele escrever e principalmente de se contrapor contra os pensadores de sua época, que, se fôssemos ler, anunciavam a mesma coisa, meios pelos quais as pessoas podiam alcançar uma plenitude de conhecimento, uma plenitude espiritual, outros tipos de plenitudes, digamos assim, outros meios. Então Paulo está dizendo que, na realidade, enquanto todo o seu, digamos, contexto contemporâneo anuncia outras formas pelas quais as pessoas podem encontrar essa plenitude, esse transbordar, ele está dizendo que só existe um meio pelo qual a igreja, e não somente a igreja, o ser humano pode viver essa plenitude. E esse meio é o conhecimento da vontade de Deus. É isso que nós precisamos. Somos cheios
mas cheios da nossa própria vontade, cheios do nosso próprio desejo. Eu sei o que eu quero, isso não é problema. Geralmente se diz que as pessoas, principalmente quando a gente vai chegando à adolescência, nada contra os adolescentes, eu vi isso muito, né? Eles sabem o que eles querem. Aquela ideia de que você não sabe o que quer, não existe, as pessoas sabem. O que nós não sabemos é o que Deus quer, que nós não sabemos qual é a vontade do Senhor. Essa muitas vezes nos passa meio que despercebida, ela nos passa meio que sem perceber exatamente o que Deus de fato deseja para mim, para a minha vida pessoal. E é claro, nos arriscamos a partir daí a tentar descobrir essa vontade por meios, digamos aqui, que não são aqueles que Deus de fato nos orienta a ter. Ora, o que necessitamos, nós precisamos conhecer plenamente a vontade de Deus. Esse é o ponto. É isso que não sabemos, é isso que não buscamos, é isso que na verdade não ocupa de fato o nosso pensamento, esse desejo nosso sempre de viver para nós. Os irmãos devem ter observado, principalmente os que são da igreja, que nas transmissões de quarta-feira nós vamos voltar a ter aquelas votações, né? E já apelidaram de todos os nomes de programas imagináveis, mas vamos fazer. E na verdade os irmãos vão poder escolher sobre como guardar o coração, sobre as ameaças que recaem sobre esses corações, a partir da maneira como a Escritura descreve esses corações. E aí, deliberadamente, eu acho que esse não vai ganhar, mas de qualquer forma, deliberadamente, eu introduzi lá. Você pode votar, e na quarta-feira nós vamos falar sobre corações que são desfalecidos, mas do outro lado, eu coloquei a outra opção, que seria coração gordo. E já me perguntaram de onde vem essa ideia de coração gordo. Não é coração com colesterol. Tiago, capítulo 5, verso 5, Tiago fala que vós engordaste o vosso próprio coração. Quando eu vivo para satisfazer a minha vontade. Quando eu vivo exatamente e me torno obeso. Meu coração se enche, mas da minha vontade e não da vontade do Senhor. É exatamente isto que Paulo ora, para que Deus, de fato, conceda a cada um dos membros de sua igreja o pleno transbordar da vontade de Deus. É isso que precisamos. Mas veja bem, isso é alcançado por que meio? Ele vai dizer, se você puder observar, diz o verso 9, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Uma palavra de explicação, sem querer parecer conhecedor profundo do idioma, que na verdade não conheço tão bem assim, mas vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego. E escrito em grego, ele significa que certas preposições têm funções. Esse em poderia ser o que é chamado de um locativo, ou seja, de lugar. Por exemplo, onde você mora? Eu moro em Águas de Lindóia, né? É isso que podemos dizer. Então isso é, na verdade, um em locativo, no lugar específico. Agora ele pode ser um instrumento, por meio de, através de, que aliás é a grande celeuma sobre o batismo, digamos assim, porque na verdade querem-se dizer que quando diz que Jesus foi batizado em água ou Jesus foi batizado com água, lembra-se? Essa discussão ali é exatamente esse pequeno detalhe do locativo em água ou do instrumental com água. A água é instrumento de. Aqui não há dúvida. Aqui na verdade Paulo está usando esse dativo, essa preposição no sentido de instrumento. Em toda sabedoria significa que essa sabedoria é um instrumento e em entendimento espiritual. Portanto, conhecer a vontade de Deus é possível por meio exatamente desses dois instrumentos, sabedoria e entendimento aqui chamado de espiritual. Olhando para a sabedoria, lembre-se, sabedoria não significa a nossa experiência, a nossa capacidade, o nosso desenvolvimento humano capaz de realmente entender as coisas. Meus irmãos, se há uma coisa que nós não somos, é sábio. E veja bem, nem a idade nos dá sabedoria, e os irmãos que são um pouquinho mais velhos que eu, não muito, podem confirmar o que eu estou dizendo. Nós não somos sábios. Nós não acrescemos sábios com a sabedoria com a idade. Digo sempre que sabedoria não se transmite.
que senão cada geração seria mais sábia que a outra. Vocês já perceberam que todo mundo aprende do zero, a gente comete os mesmos erros, nossos filhos cometerão esses erros, nossos netos, nossos bisnetos, porque na verdade a sabedoria não procede de nada desses elementos humanos. Como diz Tiago, a sabedoria ela vem do alto. Como diz Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que nos concede e não nos lança em rosto. Sabedoria é graça divina. Sabedoria é exatamente à luz daquilo que Provérbios descreve, a capacidade que Deus nos dá de entender a vida à luz da sua palavra. E é uma capacitação de Deus. Quando você entende que os fatos que ocorrem com você, quando você entende exatamente as circunstâncias que te envolvem, quando você entende exatamente todas as catástrofes, todos os reveses que a vida, na verdade, nos reserva, quando você começa a entender o sofrimento pelo qual você passa, à luz da palavra de Deus, isso é sabedoria. Quando você entende a graça que Deus derrama sobre você, de tal forma que você prospera, de forma que os seus negócios dão certo, de forma que você ganha cada vez mais promoções, e aí você consegue ler tudo isso à luz da palavra de Deus. Isso é sabedoria, uma capacitação dada por Deus, para que eu entenda a vida sob a perspectiva dele. Capacidade minha, percebam. Acompanhado disso, ele diz que o outro instrumento é o entendimento espiritual. O curioso é que na língua original, principalmente no grego, não existe essa forma de nós tratarmos, ou esse relativo espiritual normal, tá certo? Quando nós usamos, né? Excepcional. Isso não existe na língua. Literalmente o que está escrito aqui é entendimento do Espírito. E a não ser que algum bom teólogo me convença, eu quero crer que é o entendimento que o Espírito Santo nos dá. Eu não entendo, a não ser que Deus me ensine, a não ser que o Espírito de Deus ministre o meu coração, a não ser que o Espírito de Deus tire as vendas dos meus olhos e me faça ter entendimento. Conhecer a vontade de Deus depende da sabedoria que Ele dá e depende do entendimento que o Espírito nos traz. Percebem? É isso que ele estava pedindo. Isso você não encontrará em nenhum curso no Instagram e no YouTube. Não há nenhum influencer que consiga te conduzir a esta verdade. Só o Espírito de Deus e só o Deus eterno que derrama a sabedoria e nos dá entendimento é que nos pode fazer compreender essas verdades que abrem-se diante dos nossos olhos, às vezes quase que sem o nosso próprio esforço, sem a nossa própria, digamos, capacidade. Foi assim que aconteceu particularmente comigo, com meu irmão que se converteu antes de mim. Eu comecei a ler a Bíblia muito mais por influência dele. E ele começou a ler para confrontar um presbiteriano que debatia com um adventista as questões teológicas. E quanto mais ele estudava a Bíblia para convencer o presbiteriano de que estava errado, Deus o convencia, não de que o presbiteriano está certo, mas de que ele precisava de Cristo Jesus. Precisava do Evangelho e precisava conhecer a vontade de Deus. Deus abriu os olhos com o entendimento que veio pelo Espírito. É isso que Paulo descreve em nome de Deus e é exatamente isso que ele pede. Mas tudo isso é pedido por um propósito, e o propósito é importante se você puder observar. Diz o verso número 10, a fim de, com o propósito de viverdes de modo digno do Senhor. Esse é o propósito. Então nós precisamos conhecer exatamente a vontade de Deus, conheceremos por meio da sabedoria e por meio do entendimento espiritual, mas fazemos isso, ou Deus deseja isso para um propósito. O propósito é eu e você vivermos de modo digno do Senhor, sermos dignos, ou levarmos uma vida que seja digna de ser chamada vida cristã, porque a maioria do que encontramos hoje, sinceramente, está longe de ser realmente
digno de ser chamado cristianismo. É isso, esse é o propósito, é realmente andarmos de maneira digna. Para aquelas pessoas daquela época, isso tinha muita importância. Ou seja, lembre-se, nós estamos lendo as cartas que Paulo escreveu no auspício do Império Romano, onde o caráter militar estava presente, como na igreja de Filipos, também na igreja de Colossos, e isso era muito comum. E muitas associações exatamente com esse linguajar militar, com esse linguajar de ser digno de. E lembra, pelo menos, de uma história, né, de uma lenda, se é verdadeiro ou não, ninguém saberá, em que Alexandre o Grande, não imperador romano, mas macedônio, Alexandre o Grande, na sua jornada, foi trazido à sua presença um rapaz que havia desertado por medo da batalha e fugido, e foi capturado por suas tropas e trazido, porque era um desertor, para que fosse julgado pelo próprio Alexandre, que estava no campo de batalha. E segundo diz essa lenda, Alexandre, quando esse rapaz foi trazido diante da sua presença, ele perguntou a esse rapaz: qual é o seu nome? E ele respondeu: Alexandre. Então ele diz: ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Vida digna de Cristo Jesus. Ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Porque é para esse fim que Deus nos chamou. Se ficar dúvida, ele complementa exatamente essa mesma frase na sequência, se você quiser ver. Diz ele: para o seu inteiro agrado. Nós vivemos, e viver de maneira digna do Senhor é viver para agradá-lo. É viver para agradar ao Senhor e não a mim. Eu não sei o que falta para nós, eu e você, entendermos isso. Mas é exatamente o que a Escritura nos ensina. Nós somos chamados para agradar o Senhor. E importante é isso: quanto mais eu agrado o Senhor, mais e muito mais eu sou de fato, ou eu alcanço, digamos, aquilo que o meu coração de fato precisa, e não apenas almeja. Viver para o seu inteiro agrado. E veja bem, isso é curioso, porque qual a possibilidade de eu e você, pecadores como somos, agradarmos ao Senhor inteiramente? Quando? Em que ato? Em que momento? Pode ser que hoje, após o culto, alguns de nós saiamos daqui satisfeitos dizendo: agradamos ao Senhor. Sim, mas inteiramente? Completamente? Integralmente? Viver para o inteiro agrado de Deus, viver para a vontade dEle, é exatamente para esse fim que precisamos conhecer sua vontade. Mas claro, esse pedido que é único, e como vimos, só pode ser alcançado esse pleno conhecimento da vontade de Deus se for pela sabedoria e entendimento espiritual, e que tem como objetivo uma vida digna e que agrade ao Senhor. Isso é traduzido aos seus olhos, para que ninguém possa se justificar de que não talvez tenha entendido, até porque quem dá o entendimento é o próprio Espírito. Observe, se você está com o seu texto aberto, e eu vou pedir para você olhar os verbos, ou a maneira como ele coloca os verbos, em um particípio. E se você foi bom na aula de português, eu não fui, aliás, para ser franco, eu nem sei se era bom acho que era bom em recreio, né? Mas nas outras disciplinas nem tanto. Mas esses particípios significam que eles ocorrem exatamente em decorrência do verbo principal, que é exatamente esse que ele acabou de escrever. Mas veja bem, se você quiser sublinhar na sua Bíblia, fique à vontade, mas ele começa dizendo no verso número 10, a fim de viver para o seu inteiro agrado, diz ele: 1, frutificando, verso de número 10. 2, ainda no verso 10, crescendo. 3, ainda no verso 10, no verso 11, sendo fortalecido. E 4, ainda, já no verso 12, dando. Se eu não estiver enganado, todos os verbos estão no mesmo modo, no mesmo tempo, tá certo? Frutificando, crescendo, sendo e
dando graças. São exatamente aquilo que, na verdade, expressa a maneira pela qual eu e você podemos viver e agradar a Deus. Então, se você tem dúvida, aí vai o esclarecimento final de Deus, né, para você e para mim. É simples assim. O que é viver para o agrado de Deus? É frutificar em toda boa obra. E boa obra, lembre-se, é a obra que procede do Evangelho. Não é fazer alguns atos de compaixão e misericórdia. Não é, na verdade, se inscrever em algum projeto de Mackenzie voluntário, porque isso não basta. O que você precisa fazer é realmente frutificar, produzir frutos que sejam dignos desse arrependimento, dignos dessa vida cristã. É produzir frutos, porque não há no reino de Deus ninguém infrutífero. Deus pune essa condição, digamos aqui, que os seres humanos têm de inércia, de não produção. Deus, de fato, nos chamou para sermos, sim, produtivos, para frutificarmos, para darmos frutos, para que, de fato, a nossa vida se multiplique. Duas ilustrações que talvez exemplifiquem isso. Uma delas que eu gosto muito, que é exatamente a história ou a bênção que Jacó oferece a José quando ele está de partida, quando ele está morrendo, e colocando a sua mão debaixo da coxa de Jacó, como era o costume dos próprios judeus, e então Jacó abençoa José, dizendo que José é como o ramo que se estende para além dos muros. Em outras palavras, é quem sustentou para bem além do seu povo. É quem deu fruto e fez com que todos usufruíssem desse fruto. A outra figura que me vem à mente é uma história de um pastor conhecido meu, e contando que ele foi, na verdade, tomar café na casa de uma irmã, fazendo uma visita pastoral, né? E sabe, quando vai fazer visita pastoral, serve-se aquele café delicioso, né? Se for para o pastor Joel, sem açúcar, tá? Sem adoçante. Se for o pastor Igor, pode ser sem açúcar, sem adoçante, que a Anne aprova. Mas você foi tomar o café, sentou-se para tomar aquele café e etc. E na hora de servir o café, a irmã trouxe o café naquele copinho, sabe, de extrato de tomate, bonitinho, etc. E ele tomou o café naquele copinho bacana. Mas, numa prateleira bonita, de vidro, havia uma xícara de louça, belíssima, lá dentro. Ele perguntou: minha irmã, por curiosidade, não me importa, você pode me servir café até em copo plástico, não tem nenhum problema, mas só por curiosidade, por que a irmã serve nesse copo? Aquele, a senhora serve em quais ocasiões? E tal? Aquele nunca sirvo. Mas a senhora não serve por quê? Ela abriu o estante, tirou de lá a xícara e mostrou o lado contrário. Ela está rachada, quebrada. E agora ela só serve para enfeitar. Esse é o retrato da vida de alguns. São enfeites. Não tem mais utilidade, a não ser ficar na prateleira, ou para ser um pouco mais incisivo, nos bancos, para embelezar um culto, mas não para servir. Para ter o agrado de Deus significa, de fato, frutificar. Pese, considere em seu coração que fruto você tem produzido para o Senhor. Segundo, diz com toda clareza aqui, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, um conhecimento que não acaba. Esses dias eu, conversando com o reverendo Mário, trocando aqui com ele alguns livros, e depois pode perguntar para o reverendo Mário: quando que a gente para de aprender, reverendo? Nunca. E você lê de novo, e Deus vai fazer com que seu coração, com que sua alma cresça em conhecimento que não tem fim, até que ele venha crescer em pleno conhecimento de Deus. Quer agradar o Senhor? O que você sabe sobre Ele? E veja bem, eu não estou perguntando se você sabe algum versículo de cor, de memória. Não estou perguntando se você conhece alguma teologia, mas o que você sabe de Deus.
quem é Deus na sua vida. Qual é a perspectiva que você tem de uma relação íntima com Ele, que te conduz a conhecê-lo intimamente e profundamente. E quase sempre, as pessoas que se aprofundam nesse conhecimento são continuamente surpreendidos, porque Deus nos surpreende o tempo todo. Quando você pensa que já entendeu tudo daquele texto, aí você descobre que não entendeu quase nada, para não dizer que não entendeu nada. E Deus começa a mostrar a você a profundidade daquilo que Ele tem a nos revelar, é crescendo em pleno conhecimento. Terceiro ponto fundamental, é realmente sendo fortalecidos com todo o poder. E veja bem, ele poderia ter escrito fortalecendo, mas como nós somos aqui o objeto passivo dessa ação, Deus é quem executa, é Deus quem fortalece, ele usa exatamente o verbo na voz passiva, sendo fortalecido por Ele. Deus é quem nos fortalece com todo o poder. É esse o ponto. O que falta-nos poder que nos vem exatamente por essa ação de Deus que nos, para usar um termo contemporâneo, empodera, tá bom? É Ele, e mais ninguém. Não é nenhuma técnica, nenhuma nova metodologia de recursos humanos. Quem nos empodera, na verdade, é exatamente o Deus da graça, que nos dá esse poder e nos fortalece, conforme Ele diz, com todo o poder. E de onde procede o poder de Deus? E aí está claro, da sua glória, segundo a eficácia da sua glória. Que, aliás, é uma das razões, para não entrar em muitos detalhes, pelos quais nós precisamos voltar aqui domingo que vem para louvar o Senhor e a sua glória, porque o que nos fortalece hoje é a glória dEle. Quanto mais glorificado o Senhor, mais fortes somos nós. Quanto mais glorificado o Senhor, mais poderoso é o seu povo. Pela sua glória, segundo a eficácia da glória que procede dEle, que é dEle, e então ele diz e de novo diz aqui, toda perseverança e longanimidade. E eu sempre me perguntei, por que essas duas palavras foram colocadas aqui? Porque o poder que precisamos é o poder realmente para viver em perseverança e longanimidade. Fundamental. Só que essas duas palavras, elas têm digamos assim, elas não são sinônimos perfeitos. Elas têm nuances, digamos, ligeiramente diferentes. Perseverança tem a ver com circunstâncias. Quando eu e você não nos abatemos diante das circunstâncias contrárias e continuamos o nosso caminho, mesmo que isso de fato nos cause algum tipo de dificuldade nessa caminhada. Tá? Eu tive hoje um retrato da perseverança, digamos assim. Indo para a igreja de Jardim Damasceno, passamos debaixo de um viaduto e em cima do viaduto, no vão entre duas placas de concreto que se unem, nasceu uma pequena planta e hoje é quase que uma árvore. Ela resistiu, ela perseverou às circunstâncias contrárias. Perseverança é isso. Precisamos de poder, porque vamos enfrentar sim muitas circunstâncias que nos são opostas nessa vida. Aliás, é o que nós mais enfrentamos. Quando você menos espera, enfermidade. Quando você menos espera, dificuldades. Quando você menos espera, dá tudo errado. Você vai, na verdade, plantar uma planta e fura o cano. Vocês não vão entender a ilustração, só Eliane. Tá certo? Mas você percebe que naquele dia nada dá certo. Parece Lady Murphy, né? O que se podia dar errado, vai dar. E quando nada mais parece que vai dar errado, dá errado de novo. Você começa a conviver com aquilo que na verdade é contrário. Por que nós precisamos então de poder? Porque o poder de Deus é quem nos faz perseverar, apesar das circunstâncias. Mas a palavra seguinte, que é exatamente longanimidade, que é um ânimo longo, não tem a ver com circunstâncias, mas com pessoas. Eu preciso de poder, porque eu tenho que caminhar ao lado de alguém por toda essa vida. E só a graça de Deus é quem me dá poder para tal. Nenhum de nós. Não é seu compromisso, não é a sua força de vontade que te mantém em um relacionamento. É a longanimidade que procede de um Deus que te fortalece mediante a sua glória. Percebam como realmente é o que precisamos, mas é exatamente assim que eu vivo agradando ao Senhor. E finalmente diz ele, dando sempre graças ao Pai. Lembre-se, no verso de número
9, na nossa tradução, na nossa versão, verso 11, ele termina dizendo com alegria. Se com alegria pertence ao dar graças, dando graças com alegria, agradecendo a Deus com alegria, né? Festa de aniversário, meu filho fazia, se não me engano, 3 ou 4 anos, aí você faz aquela festinha de criança, né? Docinho, balão, salgadinho, etc. É a festa que adulto mais gosta de ir, né? Então, vamos lá festejando, e vão chegando as pessoas, trazendo presente, e ele brincando com os amigos. Por fim, chega a tia, trazendo para ele um presente. Entregou, ele pegou o presente e já ia saindo. Opa, sabe que pai precisa educar filho, né? Vem cá, como é que se diz? Ele abriu o presente. E era aquele conjuntinho caque, sabe, que se dava para criança? Shortinho, camiseta igual, mesma cor, com uma estampa que ninguém entende o que é, mas como a gente gosta mesmo de fazer criança sofrer, ele recebeu aquele presente. E criança detesta esse tipo de presente. Como é que se diz? Ele disse assim: obrigado, jogando a roupa no monte de presente. Gratidão exige alegria. Eu não devo vir ao Senhor e dizer: Senhor, obrigado, a não ser que o meu coração esteja transbordante de alegria pelo que Ele fez em minha vida, ainda que o que Ele tenha feito me faz sofrer. Com alegria, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai, diz Ele. E se você não tem motivo na sua vida, cheia de reveses, cheias de dificuldades, cheias de angústias, cheia das depressões da vida, se o sol não nasce na sua janela ou não se põe, se a sua vida realmente é para você exatamente esse cenário caótico, obscuro, digamos assim, há um motivo, diz Paulo: Ele vos fez dignos. É isso que significa idôneos, a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Minha vida pode ser o maior sofrimento imaginável. E desculpe usar essa expressão, mas na linguagem humana posso viver uma desgraça. A minha parte na herança está preservada com meu Deus. E por isso, com alegria, eu dou graças. Sempre. Eu volto à origem e ao início e pergunto: a Igreja Presbiteriana de Vila Prudente precisa de estacionamento? Precisa de reforma? Precisa de uma casa pastoral? Sim, pode precisar, mas o que eu e você precisamos esta noite é transbordar do pleno conhecimento da vontade do nosso Deus. E se Deus nos conceder isso, meus irmãos, percebam o que será a nossa vida: sabedoria, entendimento. Nós viveremos dignamente à luz desse cristianismo, frutificaremos, cresceremos em conhecimento, seremos fortalecidos no poder dele, e uma vida de plena, completa e contínua gratidão, sem a qual a nossa vida se tornará amargura. A gratidão é essencial para que nós realmente continuemos a ser e agradecer ao Senhor com alegria. O que precisamos é disso que precisamos. E se eu não estiver enganado, Deus nos tem dado. Receber esses irmãos aqui esta noite é o testemunho fiel de que Deus nos tem dado o que nós precisamos. E eu espero que você deseje mais do que Ele tem para nos dar. E se angustie menos com aquilo que Ele decidiu não nos dar. Porque com certeza aí você encontrará
alegria e paz no seu coração. Por isso eu quero convidá-lo mais uma vez a louvar esse Deus, a glorificá-lo. Hoje pela manhã foi feita a leitura do texto de Neemias, lá na igreja do Jardim Damasceno. É um texto conhecidíssimo, que nós recitamos muitas vezes fora de contexto, mas importantíssimo. Quando Esdras se levanta e exorta o povo dizendo: a alegria do Senhor é a vossa força. Nosso poder está na alegria que Deus nos dá. É aí que nós de fato somos fortes. E eu espero que todos os nossos cultos sejam assim, de celebração e de alegria, de um Deus fiel, que nos dá muito mais do que pedimos e pensamos. Eu espero que juntos louvemos assim ao Senhor. Quero convidar os nossos irmãos presbíteros e pastores para que partilhem conosco a celebração da ceia. Nossa equipe também irá nos dirigir em alguns cânticos durante a nossa ato de distribuição de ceia. Muito importante frisar aqueles irmãos que porventura antes não poderiam participar. Uma das razões pelas quais nós decidimos fazer a recepção de membros na data de hoje, exatamente para que esses irmãos queridos, principalmente os nossos jovens e adolescentes que hoje professaram a sua fé, partilhem conosco hoje da mesa do Senhor. Comam do pão, bebam do vinho e celebrem a comunhão do Senhor. Façamos assim.